dia, boa tarde, boa noite, meus jovens gafanhotos, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Thiago Neri, estamos no canal Salvos pela Graça. Seja lá qual for o horário que você estiver nos vendo, seja bem-vindo. Se você está aqui, é porque você tem um forte desejo de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então, vamos começar. Essa semana vamos ver 5 coisas que todo cristão deve aprender com o livro de Jonas. Bom, Jonas, ele foi um profeta. Lá em 1 Reis, capítulo 14, verso 25, diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual fala por intermédio de seu servo Jonas, filho de Abital, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Ou seja, Jonas era um profeta de Gat-Hefer, filho de Abitai, exatamente, filho de Abitai, e ele foi profeta justamente na época de Jeroboão II, Jeroboão II, que foi um rei perverso, um rei muito ruim, um rei horrível, muito ímpio. O livro de Jonas, ele conta uma história, uma aventura que Jonas passou. Você gosta de passar por aventuras? Pois é, Jonas passou por uma aventura. Nessa história, ele tinha recebido um chamado de Deus. O chamado dele era para pregar, olha só, para Nínive. Nínive era uma cidade muito importante, se não a cidade mais importante do Império Assírio. Era também a cidade mais violenta. Existem registros históricos e arqueológicos que mostram que Nínive era muito temida e praticavam tremendas atrocidades. Jonas, então, ao receber esse chamado, ele se recusou a escutar. Exatamente. Ele então fugiu. Aliás, não fugiu, tentou fugir. Tentou fugir da face de Deus, sabe por quê? Hein, galera? É impossível fugir dos olhos de Deus, da face de Deus. Ele fugiu e foi para o mar. Olha só, os hebreus, vou contar um segredo para vocês. Os hebreus, eles morriam de medo de andar no mar. Naquela época, quem andava mais no mar eram os fenícios e alguns outros povos que tinham uma cultura mais mercantil. Jonas, ele tinha tanto medo de Nínive que esse medo foi maior do que o medo de navegar, para vocês terem uma noção. Os hebreus imaginavam que lá no mar, no fundo das profundezas do mar, tinham muitos bichos, muitos animais, muitos monstros, então eles temiam muito o mar. Mas mesmo assim, Jonas não pensou 2 vezes, entrou no barco e escapuliu. Mas Deus provocou uma tremenda tempestade, porque o chamado de Jonas era um chamado muito importante. E Deus aproveitou então esse momento que Jonas estava nesse barco, ok? E essa tempestade, incluso para dar testemunho do seu poder para os comerciantes, para os navegantes que estavam nesse barco. Porque todos os tripulantes que estavam lá, eles recorriam aos seus deuses, oravam, suplicavam, até que eles não sabiam mais o que fazer. Aí eles tiravam tudo que tinha de peso do barco, o barco não afundar, e ainda não resolvia. E eles continuavam orando para os deuses dele. E enquanto isso, Jonas estava lá no barco, no fundo do barco, deitado, dormindo. Olha só, dormindo. Então, a galera foi lá cutucar ele, Fala assim: ô Jonas, por favor, uma tempestade caindo lá fora e você está dormindo. Ora para o seu Deus também. E eles estavam incluso até tirando sorte entre si para saber o que fazer. Jonas então acorda, ok? Sendo despertado pelo pessoal, que está desesperado lá, e fala: gente, isso tudo aqui é culpa minha, porque eu estou fugindo do meu Deus. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que causou essa tempestade. Eu vou me retirar, eu vou pular do barco, ok? E tudo vai se resolver. E foi exatamente isso que Jonas fez. Jonas pulou do barco e todo aquele povo, vendo a tempestade cessar, assim que Jonas foi lançado no mar, eles então começaram a temer a Deus e começaram incluso a adorá-lo. Enquanto isso, Jonas, no meio do mar, não fica desamparado por Deus, porque Deus não nos desampara, nem mesmo em meio às piores crises, mesmo quando você estiver no fundo do poço. No caso de Jonas, ele estava no fundo do mar e ele foi então resgatado por um peixe muito grande. Muita gente conta a história de Jonas falando que Jonas foi engolido por uma baleia, Bom, na Bíblia não fala exatamente que é uma baleia. No hebraico, significa um peixe qualquer, um peixe grande. E esse peixe muito grande, então, leva Jonas para onde? Para a praia de Nínive. Exatamente. Ele começa a pregar para todo mundo, falando que toda a cidade ia ser destruída. Eles, então, resolveram se reunir e ali, então, o rei decidiu se converter. Ele decidiu se arrepender de tudo que ele tinha feito de errado. E resolveu então aceitar o Deus, nosso Pai, como o verdadeiro Deus. E Deus então, vendo a sinceridade daquele povo, vendo uma verdadeira conversão, vendo um verdadeiro arrependimento, ele decide então não destruir aquela cidade.
Bom, Jonas, percebendo que Deus não ia destruir aquela cidade, ele fica indignado. Deus então fez nascer uma planta do lado de Jonas, ok? Do nada, ali, e ela projetou uma sombra em Jonas, para resolver ali o desconforto de Jonas com o sol. Só que depois, Deus resolve mandar um verme que matou aquela planta, e assim Jonas fica então indignado. Aí Deus fala para Jonas: se você tem piedade de uma planta que você não ajudou a semear, que você não ajudou a criar, nem a regar, por que eu não teria piedade do povo que se arrependeu, que se converteu, sabendo que eu os criei? Se Jonas teve compaixão de uma planta, por que Deus não teria compaixão de 120 mil pessoas, que era o número de habitantes que habitava a cidade de Nínive? Eu fiz aqui um breve resumo de todo o livro de Jonas, ok? Que são 4 capítulos. Recomendo que você leia para que você entenda mais. E se eu esqueci de alguma coisa, comente aqui nos comentários. Eu quero ver quem é que está lendo o livro de Jonas. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que somente no meio do medo, somente quando estamos com muito medo, desesperados, quando a gente não pode fazer nada, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus, contar com o milagre. Esses momentos é quando nós fazemos as nossas melhores orações. Então, quando a gente está passando por crise, quando está passando com dificuldade, quando a gente está com medo de algum desafio, quando a gente está com medo de algum problema, ok? Se ajoelhe aí no seu quarto, ore. A oração que Jonas fez lá dentro do peixe é considerada hoje uma das orações mais lindas da Bíblia. Olha aí no capítulo 2 para você ver a oração de Jonas e me fala aí o que você achou nos comentários também. A segunda lição que nós podemos aprender com o livro de Jonas é que Deus envia homens imperfeitos para pregar o Evangelho. Exatamente, para que pudessem ser salvos não somente os povos que seriam alcançados, mas também os próprios profetas, mas também os próprios pecadores, mas também os próprios missionários. E a terceira lição que nós podemos aprender com o livro de Jonas é que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Exatamente. Não existe essa história de Deus no Antigo Testamento é um Deus impiedoso, um Deus olho por olho, dente por dente, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mentira! Isso tudo é balela, história para boi dormir. Sabe por quê? Porque na verdade, se Deus fosse olho por olho, dente por dente, Ele não teria perdoado a população de Nínive. E Deus também não abandonou a Jonas no momento que ele estava fugindo, no momento que ele recusou o chamado. Olha o tanto que Deus é um Deus piedoso. Ele poderia muito bem levantar outra pessoa, levantar outro profeta, mas Deus queria salvar a Jonas, mesmo em um momento de desobediência, mesmo em um momento de covardia. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus é um Deus de amor. Deus ele quer salvar os profetas, quer salvar o povo de Deus, quer salvar os outros povos, quer salvar a todos. E Ele trabalha constantemente nesse propósito. E a quarta lição que a gente aprende com o livro de Jonas é que Deus é um Deus de justiça. Exatamente. Ele foi justo para com aquele povo de Nínive quando eles viram que a conversão e o arrependimento deles foram sinceros. Mas a justiça de Deus não é somente perdão. Toda aquela geração da cidade de Nínive foi salva, mas depois aquela cidade voltou a estar na idolatria, voltou a fazer atrocidades, voltou a ser o que era antes. E então Deus levantou outro profeta, o profeta Naum. Exatamente, Naum profetizou para a cidade de Nínive novamente e a destruição foi consumada. Lê depois Naum para você ver qual foi o destino da cidade de Nínive. E comenta aqui o que você achou nos comentários sobre o livro de Naum. E a quinta coisa que todo cristão deve aprender com o livro de Jonas é que nunca devemos fazer acepção de pessoas. É que nunca devemos ser preconceituosos. Nunca devemos julgar quem vai escutar a palavra de Deus, quem vai se converter e quem não vai se converter. Na moral, me ajuda aí, né? A pessoa que a gente menos imagina é a pessoa que se converte, é a pessoa que aceita o estudo bíblico, é a pessoa que aceita o batismo, é a pessoa que se torna um missionário. Pode ser no futuro um grande pastor. Jonas teve um preconceito muito grande para com a cidade de Nínive. Temeu por sua vida, porque Nínive era muito violenta. Mas por quê? Porque era um homem de pouca fé. Talvez muitos de nós poderíamos ter feito pior que Jonas, ou talvez estamos fazendo. Vai lá saber, não é verdade? Será que nós temos medo de pregar a palavra de Deus? Será que nós temos medo de dar bom testemunho lá na escola, lá na faculdade, ou seja lá onde for? E para finalizar, responde aí nos comentários. Será que Jonas voltou a comer peixe? Depois dessa... Será que Jonas voltou a comer peixe depois dessa aventura e tanto aí? Que Deus te abençoe, um abraço, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda a gente aí a pregar o Evangelho, compartilhe, comente, interaja conosco, qualquer dúvida, sugestões, estou à disposição, hein? Deus te abençoe. Me siga aí no Instagram, tá aqui na descrição também, me siga aí no Facebook, tá aqui também na descrição, um abraço, tchau, tchau!